Olá, muito bom dia. São 8 horas 4 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube. Agora uma outra novidade também no Facebook, através do aplicativo da TV Mar, e ajude a fazer este programa utilizando as redes sociais. Seja muito bem-vindo, 8 horas 5 minutos. Nós vamos começar o programa ao vivo, direto com ele, Viderlan Araújo. Viderlan, tá ventando muito aí? Tá chovendo? Como é que tá o clima, hein? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro Vedequim, um abraço para você, um abraço para todos os telespectadores da TV Mar Canal 25, do programa TV Mar News. Olha, Mauro, agora nós estamos em um ambiente fechado aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral, no bairro do Farol, mas durante o nosso deslocamento deu para perceber sim que Maceió, na manhã desta quarta-feira, um clima nublado mais uma vez, choveu bastante nas primeiras horas de hoje, mas sem tantos transtornos como ontem, em que alguns registros até de queda de árvore trouxeram algumas surpresas. 10 registros oficiais até por volta das 18 horas. Se caiu outras árvores durante a madrugada, nós vamos colocar em evidência também aqui no TV Mar News. Mas 10 registros até às 18 horas de ontem de queda de árvores, inclusive algumas delas nós fizemos a cobertura circulando pelas ruas da cidade ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Na manhã desta quarta-feira, tempo nublado na capital alagoana. Nós vamos trazer entre os temas do programa de hoje o rezoneamento eleitoral. Vamos falar que tipo de impacto isso pode trazer, as dicas também para os eleitores e o que precisa ser feito já aqui direto da sede do Tribunal Regional Eleitoral. Lembrando que uma medida expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral coloca a condição de diminuir as zonas eleitorais para as eleições em 2018, eleições no ano que vem. Isso, claro, aqui em Alagoas, tratando de um procedimento simples, de 55 zonas eleitorais, a meta é reduzir para 42 zonas. Nós vamos daqui a pouco também conversar a respeito desse assunto com Ednei dos Anjos, ele que é um dos responsáveis pelo departamento jurídico do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Alagoas e vai falar conosco aqui direto da sede do tribunal a respeito desse assunto. E neste exato momento, Mauro Vedequim, acontece uma operação na parte alta de Maceió, que inclusive essa operação é uma operação integrada e que envolve a presença de muitos núcleos ligados à segurança pública, denominada como Operação Maceió 2, cumprindo 12 mandados até o presente momento no bairro Vilagem Campestre. O objetivo é averiguar envolvidos em latrocínio, homicídios e roubos aqui na nossa capital e em todo o estado de Alagoas. Até o presente momento, pelo que chega para a nossa equipe aqui na rua, é que pelo menos 5 pessoas já se encontram, pelo menos, prestando depoimento no complexo de delegacias especializadas no bairro de Mangabeiras, a respeito dessa condição. Lembrando que é uma operação integrada, que tem participação da Asfixia, do BOP e também da equipe do 5º Batalhão, além do Tigre, fazendo parte também dessa operação, que tem como intuito, Maceió 2, o nome da operação, é o intuito realmente de cumprir mandados de busca, e de apreensão também, envolvendo pessoas envolvidas com latrocínios, assassinatos e também outros tráficos de drogas aqui em Maceió. Nós vamos daqui a pouquinho, em todo o estado também, na nossa capital, mas em todo o estado de Alagoas. Nós vamos daqui a pouco trazer esses e outros assuntos na manhã desta quarta-feira, nesta edição do TV Mar News, que está apenas começando, e você, claro, aí dos estúdios, comandando, como já é de natural, como é de praxe, trazendo com muito brilhantismo as informações na manhã desta quarta-feira para os nossos telespectadores. Ao lado do Chico Nogueira, eu volto daqui a pouco com esses e outros assuntos, Mauro. Até já. Até já, Viderlan. Muito obrigado pela sua primeira participação. Gente, são 8 horas e 8 minutos. E eu estou muito feliz hoje porque eu estou recebendo aqui o Antônio Nelson, que é superintendente da Codevasf. Eu quero dizer o seguinte, a Codevasf vem ao longo dos anos desenvolvendo um trabalho muito importante e que também acaba sendo vítima do próprio clima, do tempo. É difícil controlar isso, não tem como, né? Mas eles tentam criar medidas paliativas, obras estruturantes na tentativa de melhorar essa situação. E para falar sobre isso, vamos aqui começar a entrevista, viu, Antônio Nelson? Muito bom dia. Na verdade, eu vou lhe pedir o seguinte, faça uma apresentação da Codevasf
para os nossos telespectadores, uma vez que nós estamos também pela internet, então a gente tem um público muito grande fora também da região Nordeste. Bom dia mais uma vez. Mauro, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande, né, estar aqui com você, agradecer o convite e, lógico, colocar a Codevasf sempre à sua disposição, à disposição de quem assiste a gente, né, para poder conhecer um pouco dessa empresa pública que é a Codevasf, uma empresa que foi criada em 1974, né, então é uma empresa que já tem um bom tempo de criação. É uma empresa que atua nos vales do Rio São Francisco. Inicialmente começou com São Francisco, depois, com o tempo, a Codevasf começou a atuar em outras bacias, em outros rios, tipo o Mearim, o rio Parnaíba, né, no Piauí. E em Alagoas, mais especificamente, a Codevasf ela atua na região do Agreste do Sertão Alagoano e no Baixo São Francisco. Então, hoje, a nossa área de atuação gira em torno de 50 municípios, que isso significa dizer aproximadamente a metade do estado. O estado tem 102, então nós atuamos em 50. E essa área de atuação da Codevasf é uma área que a gente reputa como uma área que tem uma necessidade muito grande da intervenção da Codevasf através de políticas públicas de desenvolvimento regional. Então, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional e o orçamento da Codevasf todo ele oriundo do Orçamento Geral da União, além de participações importantíssimas de parlamentares através de emendas. Então, a Codevasf tem essa liberdade de fazer uma atuação na região, tanto através dos seus recursos próprios, como através de emendas daqueles que apostam e precisam que a Codevasf respondam determinadas demandas que existem no semiárido, no sertão e no Baixo São Francisco Alagoano. Então, é uma empresa que nós consideramos assim, de uma importância muito grande para o estado de Alagoas, porque ela é uma empresa que tem uma capilaridade muito grande e pode fazer, inclusive, a execução das suas obras de forma direta. A gente não precisa estar conveniando, como acontece com outros órgãos, para que as coisas aconteçam. A Codevasf, ela própria, ela pode fazer toda a execução daquilo que se pretende fazer de forma direta, contratando as empresas através do processo normal, natural, licitatório, que é o processo que é utilizado para a contratação de empresas quando o recurso é público, e assim a gente faz todo o acompanhamento e a gente entrega essas intervenções, essas obras, essas execuções, a gente entrega diretamente à população. A partir desse momento, aí a gente sai de cena, porque a gente, quando termina uma intervenção dessa, a gente faz uma doação, a gente passa isso ou para o município, ou para o estado, ou para uma comunidade, seja uma associação, seja uma cooperativa. Então, mais ou menos isso, assim, numa maneira mais sintetizada, né, de poder colocar o que é que a Codevasf realmente representa para a gente. Superintendente, eu tenho certeza que quem está em casa está querendo saber, Mauro, como é que está a situação do rio neste momento? A gente sabe da questão da estiagem, da vazão do rio, como é que está isso agora, superintendente? Mauro, veja bem, o Rio São Francisco, as grandes cheias só acontecem quando as chuvas acontecem lá no Alto São Francisco, na região do norte de Minas, né, na região, na Bahia. Então, essas chuvas realmente elas enchem os grandes reservatórios que nós temos, tipo Sobradinho, né, Três Marias e etc. Essas chuvas mais localizadas, elas têm um efeito muito positivo no sentido de Delmiro para cá, no sentido de Paulo Afonso para cá. Então, isso realmente melhora muito as condições do rio. Você tem um volume de água muito maior passando aqui do que aquele que é liberado lá em Sobradinho, em Paulo Afonso, né? Mas é uma coisa localizada, é uma chuva que ela só enche o Rio São Francisco desse ponto para cá. Para os grandes reservatórios, nós precisamos que essas chuvas aconteçam lá nessa região, no norte de Minas e na Bahia. Quer dizer, para a gente aqui está sendo muito bom.
Lógico que isso está enchendo lagoas marginais, que são aquelas lagoas que ficam na beira do Rio São Francisco, que dependem do São Francisco e desse tipo de ajuda de São Pedro para poder encher e se transformar em grandes berçários para que os peixes do Rio São Francisco possam fazer sua reprodução naturalmente dentro dessas áreas. Quer dizer, os açudes próximos também geralmente são abastecidos, as recargas são feitas. Então, isso para a gente, vamos dizer assim, para o Baixo São Francisco, iniciando de Paulo Afonso, né, e considerando os estados de Sergipe e Alagoas principalmente, é muito bom, muito bom. Nós temos alguns problemas, você colocou aí no início, você dizia exatamente o quê? Que essa chuva é uma chuva que a gente considera que ela não está dentro de uma regularidade, né, numa normalidade do que acontece todos os anos. Então, aqui em Maceió mesmo, nós estamos assistindo aí, vocês mesmo noticiando os problemas, né, que Maceió vem sofrendo em razão dessa grande quantidade de chuva que está caindo, muita chuva num espaço de tempo muito curto. Então, nós temos as nossas estruturas programadas e planejadas para determinados níveis. Mas, às vezes, isso foge um pouco do controle da gente. Se você me perguntar, o Antônio Nelson, me diga, o projeto Boacica, lá em Igreja Nova, como é que está? Aí eu vou dizer, Mauro, alagado. Porque nós não temos capacidade de drenar toda essa chuva que está caindo na região. Então, nós temos problemas dessa natureza. Agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos bombeando, nós estamos fazendo tudo o que é possível fazer, lógico, para diminuir esse impacto, né, para os agricultores. Mas os agricultores estavam querendo, Mauro, na verdade, era que chovesse. Claro. Entendeu? Então, a gente está pedindo e a gente está rezando para chover. Para parar de chover, não. Mas para chover, a gente já pedia há um bom tempo. E quando a gente, de vez em quando, assistia, ouvia alguns comentários, eu lia alguma coisa em relação à questão do qual era a expectativa para esse inverno, a gente sempre ouvia uma opinião de que nós teríamos uma chuva abaixo da média e que não seria ainda esse ano que nós voltaríamos a ter aquela regularidade de chuva que nós tínhamos no passado, há 6, 7, 8 anos atrás. Mas, graças a Deus, São Pedro disse, não é assim, não é como vocês querem, é como eu quero. Exato. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus, agradecer essa chuva, porque se a gente hoje está vivendo esse momento, eu acho que é um momento que a gente já sonhava há um bom tempo que acontecesse, porque hoje você anda no sertão, você vê o sertão já produzindo, as barragens cheias, os açudes cheios. Você vai para Jaramataia, que era um açude que você conhece, um açude grande, construído pelo Denox há muito tempo, o açude estava seco. Você chega hoje em Jaramataia, você já tem um açude com um volume já acima de 50% da sua capacidade. Quer dizer, isso anima o produtor. Lá em Jaramataia, por exemplo, existia uma colônia de pescadores, ninguém estava pescando mais nada. Com essa intervenção de São Pedro, nós vamos voltar a ter a colônia funcionando. Quer dizer, a chuva tem esse ponto que a gente tem que respeitar, mas agradecer muito mais do que pedir para parar de chover. Superintendente, me diz uma coisa, nós sabemos que o país sofre uma crise econômica, né, que se mistura com a crise política, e aí eu faço uma pergunta sem entrar na questão partidária. A questão do corte no orçamento tem prejudicado as obras aqui que a Codevasf toca, não só em Alagoas, como em outros estados? O senhor vê com bons olhos aí os próximos meses? Porque parece que, independente da crise partidária, política, a economia começa a dar sinais de recuperação. Mauro, nós não temos esse problema hoje de contingenciamento até então, de forma drástica, que venha prejudicar o andamento, né, das nossas intervenções, das nossas obras. Então, nós temos hoje várias obras em andamento e as pendências que nós temos em relação ao orçamento são pequenas. Nós temos honrado todos os compromissos nossos, as nossas obras estão sendo executadas, tanto aquelas que são contratadas de forma direta, como aquelas que são contratadas através de processo de emendas. Desculpe. Então, nós não estamos tendo problema de paralisação de obras por falta de recursos. Nós não temos.
os nossos orçamentos estão sendo liberados. Os orçamentos de emendas individuais que foram colocadas para esse ano, praticamente todas já foram liberadas, entendeu? E, como eu estava dizendo, o que é de orçamento nosso, orçamento da própria Codevasf, através de programas de governo, do PAC, por exemplo, intervenções como obra de saneamento, de esgotamento sanitário, abastecimento de água, além de outros, todas essas obras nós estamos tocando sem nenhum problema. Superintendente, nós sabemos também que a Codevasf tem ações aí, diversas ações, né? Temos, como exemplo, a APA da Marituba. Queria que o senhor destacasse as principais para a gente poder encerrar essa entrevista com boas notícias para os nossos telespectadores. Olha, como se trata de uma empresa que promove o desenvolvimento regional, Mauro, nós temos um leque muito grande de ações e de intervenções diretas aos pequenos produtores. Então, nós temos apoiado muito a agricultura familiar, os projetos de irrigação. Nós temos, por exemplo, 2 grandes projetos lá em Igreja Nova, um maior, com 760 aproximadamente lotes, e outro em Itiúba, em Porto Real do Colégio, com 230 aproximadamente. Então, nós temos, no Baixo São Francisco, de área irrigada, nós temos o quê? Nós temos 1.000 lotes. Então, são 1.000 agricultores e todos eles naquela condição de agricultor familiar. Então, a gente tem apoiado muito isso. E nesse projeto nosso de apoio à produção, nós temos feito intervenções diversas, inclusive a de promover a revitalização do São Francisco, através de peixamentos. Na várzea da Marituba, peixamentos, bem entendido, diretamente na calha do São Francisco para fazer a recuperação das espécies nativas do São Francisco, porque nós entendemos que é importante que a gente faça esse tipo de trabalho para que o pescador artesanal continue tendo o direito e continue tendo a condição de poder tirar seu próprio sustento daquela atividade, que é uma atividade secular, que é a pesca artesanal, através do processo que eles adotam. E quando a gente vem para a várzea da Marituba, para a gente focar um pouquinho nesse assunto, a várzea da Marituba é o maior berçário do Rio São Francisco, é o maior berçário do estado de Alagoas e um dos maiores do Nordeste. Nessa várzea, os peixes também sobem e se reproduzem. Então, nós fizemos uma intervenção lá na várzea da Marituba, na minha primeira passagem na Codevasf, porque essa já é a minha segunda passagem na Codevasf, e com muita honra, lhe digo com todo prazer, nós desenvolvemos um projeto onde nós fizemos um disciplinamento, chamado o manejo da APA da Marituba, onde nesse disciplinamento pudesse haver uma convivência harmoniosa entre a exploração nossa, do homem, através de projetos diversos, e a própria região, a própria várzea. Então, isso a gente também faz peixamento na própria várzea, ajudando mais ainda a reprodução desses peixes. Então, nesse contexto de apoio, nós fazemos também todo esse processo de revitalização e também sonhamos hoje em dar mais uma alternativa à região, até porque o potencial que existe na região em relação ao clima, à água, ao solo, dizem os especialistas, não sou eu que estou dizendo, que é uma coisa que praticamente não existe em lugar nenhum. Nós temos todas essas condições que podemos transformar a região do Baixo São Francisco num grande polo de aquicultura. E nisso aí também vem hoje uma atuação muito forte nossa, da Codevasf, que nós estamos capitaneando isso, em relação à criação de camarão na região. Então, a gente acredita que essas contribuições que nós estamos dando e outras que nós precisamos também apoiar, eu acho que tem uma importância muito grande para o produtor, para a produção, para a região e principalmente para a gente que tem a oportunidade de hoje contribuir na qualidade de superintendente da Codevasf, contribuir para que isso realmente se torne uma realidade. Muito bem, quero agradecer demais aqui a presença do superintendente da Codevasf, Antônio Nelson, dando para nós um panorama muito interessante da atual situação, né, superintendente, e do que virá por aí. Sempre que possível, vem aqui à TV Mar, foi um prazer conversar contigo e agradeço em nome de todos que fazem aqui o jornalismo e também, por favor, leve um abraço nosso aqui para todos de Penedo. Muito obrigado pela presença. Nós aqui agradecemos e honrados com o convite, Mauro. Muito obrigado. Nós agradecemos. Gente, vamos fazer o seguinte, eu não tenho, acho que ainda o Videlan de volta, né? Então, vamos fazer o seguinte, uma breve pausa, eu vou me despedir aqui com calma do superintendente e a gente volta já já com outras notícias.
querido. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Cada investimento em tecnologia de ponta. Cada melhoria feita nas unidades de atendimento. Cada demonstração de carinho. Cada sorriso. Cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. A terra está preparada em Matriz de Camaragibe. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorgo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10 mil casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Muito bem, de volta com o TV Mar News, 8 horas 29 minutos e eu chamo a sua atenção porque nós vamos tratar agora de um tema muito importante.
Olha, de acordo com o IBGE, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. E olha só o outro lado desta moeda. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, realizada com quase 3 mil profissionais do setor, apontou que 81%, é isso mesmo, 81% dos recrutadores contratam pessoas com deficiência para cumprir a lei. Realmente é um dado que chama muito a nossa atenção. Desse total, apenas 4% declararam fazê-lo por acreditar no potencial dessas pessoas. Realmente é um dado muito forte, é um levantamento que chamou a nossa atenção. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o Robson Menezes, ele que é psicólogo e mestrando em direção de recursos humanos. Robson, muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Primeiro, as suas considerações a respeito desses dados aí que mostram a pesquisa realizada pela associação. Bom dia. Bom dia, Mauro. Muito obrigado pelo espaço. O dado é nacional e é um dado muito característico também do nosso estado, né? Nós temos um estado no qual a maioria das empresas alega dificuldades para o cumprimento da lei, né, da Lei 8213 de 1991, que é a lei que estabelece o sistema de cotas para a contratação de pessoas com deficiência. E o cenário é o cenário que nós encontramos, em especial, no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tem uma estatística de 2011 que traz que a grande maioria das pessoas contratadas, mais de 50% dos que estão contratados, eles representam, em sua maioria, são homens e são pessoas com deficiência física, que é o que hoje se busca nas empresas que estão tentando se ajustar e se normatizar a lei, né? É encontrar um homem que comprometa o mínimo possível a sua atuação profissional para que a empresa não precise se adequar para incluí-lo e que a deficiência física dele seja prioritariamente imperceptível para que as pessoas nem percebam que está sendo contratada uma pessoa com deficiência. Puxa vida, isso também choca. E isso comprova aquilo que a gente vê no dia a dia? A sociedade brasileira, até do ponto de vista histórico, cultural, não sabe lidar com o diferente ou com as diferenças? Isso é um fato, né? Quando nós pensamos que o mercado de trabalho ele se movimenta dessa forma, nós pensamos que ele só repercute o que é cultura. Então, quando a cultura é uma cultura de exclusão, é uma cultura de exclusão nas calçadas, nas lojas, nas boates, nas escolas. Então, a empresa não poderia ter um comportamento diferente. O que acontece é que a legislação, que foi criada em 91, passou por um período de adaptação e só a partir do ano 2000 ela começou a ser fiscalizada e as empresas começaram a ser multadas. Então, um dado de 2013 é que a multa estava para cada pessoa com deficiência não contratada, cumprindo a cota, estava em R$2.000 por mês. E teve empresa a ser multada em R$4 milhões por não conseguir cumprir. Então, a empresa primeiro ela é notificada e ela recebe ali um termo de ajustamento de conduta para que ela tenha um tempo para realizar essas contratações e as empresas tentam levar todo tipo de comprovação que elas não conseguem contratar pela ausência de pessoas qualificadas, né? E aí o que é que a gente consegue perceber? É que existe uma movimentação da empresa não querer se ajustar, né? O que é que a lei de cotas estabelece? Que se a empresa tem de 100 a 200 funcionários, 2% pessoas com deficiência. De 201 a 500 funcionários, 3% pessoas com deficiência. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E acima de 1.001 funcionários, 5% da cota de funcionários precisa ser formado por pessoas com deficiência, que pode ser deficiência visual, auditiva, física, múltipla, ou que podem ser pessoas reabilitadas do INSS, que muitas vezes são caracterizados também como pessoas com deficiência. E o que acontece é que a empresa quer cumprir a lei para não ser multada, em sua maioria existem empresas bacanas, mas não representam a maioria, e quer fazer isso sem precisar se ajustar, seja se ajustar se tornando uma empresa que tem uma estruturação de acessibilidade
ou se ajustar para incluir essas pessoas. Então, muitas vezes, a empresa até cumpre a cota, mas quando você procura entender como se dá, por exemplo, o processo de contratação, o que é que eles procuram? As pessoas para ocupar os piores cargos, por acreditar que essas pessoas não vão ter um potencial de assumir uma vaga de gerente. Eu estava agora olhando num site de contratações aqui do nosso estado, eu não vou precisar referenciar qual é ele, mas a vaga que tem para pessoa com deficiente é para varredor de rua. Olha só. Então, assim, como raramente nós vemos vagas para pessoas com ensino superior, como raramente nós vemos vagas para cargos gerenciais. E aí a questão do não cumprimento é só uma parte do cenário triste que nós vemos na atuação profissional das pessoas com deficiência no Brasil, né? Trata-se também de um processo de uma dificuldade de inclusão dessa pessoa. Então, muitas vezes, ele é lançado na empresa e as pessoas, próprios funcionários, não são preparados para recebê-lo. Então, quando se contrata uma pessoa com deficiência auditiva, não se faz uma preparação para a equipe trabalhar com ele, por exemplo. Por que não capacitar a equipe de trabalho com Libras, para que haja uma comunicação? Por que ele precisa se adaptar tanto à empresa e a empresa não pode se adaptar também a ele? Então, nós temos uma realidade muito triste, não é uma realidade só nordestina ou alagoana, é uma realidade nacional, de ter um grande número de empresas que não conseguem cumprir essa cota. Hoje, de mais de 6%, 6,2% da população brasileira é formada por pessoas com deficiência, mas menos de 1% encontra-se empregado, segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego de 2012. Realmente é muito forte e, como você disse, muito triste. Robson, me parece, ouvindo as tuas palavras, que está acontecendo com as empresas aquilo que durante muito tempo, boa parte dessas empresas fizeram o que a gente chamava de maquiagem verde, né? No caso da questão ambiental, quando começou-se a falar de sustentabilidade, etc. Na tua opinião, dá para reverter isso no curto prazo ou realmente só com punição que essa coisa vai? Porque eu acho que o que você está falando, em outras palavras, é dando um puxão de orelha em todos nós, né? Quando você tem um colega do lado que você não dá atenção a ele, não se preparou para recebê-lo, nós também estamos errando, né? O que você acha de tudo isso, hein? Bom, primeiro que são dois cenários, né? O primeiro cenário mais grave é conseguir fazer com que as empresas cumpram as metas das cotas de contratação, para que a gente consiga ter um maior índice de empregabilidade para essas pessoas e, consequentemente, ter uma maior participação deles dentro do mercado de trabalho. É com o tempo, gradativamente, a médio e longo prazo, que quando essas pessoas estiverem cada vez mais presentes dentro desse cenário, que a gente vai mudar a cultura. E o outro aspecto é o trabalho dentro do setor de gestão de pessoas. Então, quem atua dentro do setor de gestão de pessoas tem que fazer um trabalho de inclusão, de aproximação, de esclarecimento, tentando desmistificar um pouco dessa coisa de que a pessoa com deficiência vai ser menos produtiva do que a pessoa sem deficiência, entendendo que, dependendo do nível de deficiência, não há o mínimo comprometimento na execução das suas atividades, né? Então, a gente precisa ter um trabalho direcionado, primeiro, à parte legal, do cumprimento da lei, e segundo, da parte moral, da aproximação, do esclarecimento, do amadurecimento, da inclusão real, né? Então, eu acho que esse cenário não se resolve a curto prazo. Eu acho que o que pode ser gradativamente resolvido a médio prazo ainda é a inclusão, mas eu acho que é um processo de transição que acontece na empresa e que acontece na sociedade. Então, enquanto as pessoas fora da sociedade continuarem colocando o carro na vaga do deficiente, continuarem não se preocupando em se preparar para atender o deficiente, aquele que tem um pequeno comércio, que não consegue gerar um pouco de acessibilidade a ele, isso vai ser repercutido em todos os outros ambientes, porque é um cenário cultural. E um cenário cultural, de certa forma, é transmitido dentro também das organizações. Muito bem, gente, eu tive o prazer de conversar aqui com o Robson Menezes, ele que é psicólogo e mestrando em direção de recursos humanos. Robson, eu quero agradecer demais a sua presença, fico muito feliz de ouvir aí as tuas considerações, porque você faz um panorama muito sincero e real, né, de tudo isso,
Tomara que a gente consiga mudar isso, se não no curto, pelo menos no médio prazo. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Mauro, pelo espaço. Gente, estamos falando de mercado de trabalho. Eu quero chamar a atenção de vocês, enquanto eu me despeço aqui do Robson, porque os funcionários, vamos chamar assim, os servidores da Guarda Civil Metropolitana estão na bronca com as condições de trabalho. Vamos ver detalhes na reportagem de Porlane Santos. Viaturas sucateadas, postos de serviço sem a mínima condição de trabalho e coletes balísticos fora da validade. Essas são algumas das realidades dos guardas municipais aqui de Maceió, que inclusive tem feito com que eles entrassem em aquartelamento nesta terça-feira. A gente vai conversar aqui com Carlos Pisca, ele que tem mais informações e vai nos explicar qual a situação de hoje. Olha, a realidade da Guarda Municipal de Maceió é a mais triste possível. Nós estamos desde 2000 sem concurso público para a Guarda Municipal. Nós tínhamos um efetivo de 1.200 homens, hoje temos 700 homens. Não temos as menores condições de dar segurança ao patrimônio público hoje municipal, porque não temos efetivo. E fora a falta de condições de trabalho. Qual é a falta de condições de trabalho que a gente não tem? Um exemplo, nossos coletes balísticos, a maioria está vencida e os outros estão vencendo. Nós não temos armamento para desempenhar nossas atividades, fazer a nossa segurança, a segurança dos munícipes. Nós estamos aí nessa situação precária, sem as menores condições de trabalho. A exemplo das nossas viaturas, o quartel, o alojamento nosso, nós não temos alojamento. Quando chove aqui, enche de água a nossa sede, mas nós vamos continuar fazendo uns piquetes na Guarda Municipal, sem deixar as viaturas sair para cobrir os postos de serviço, nem fazer as rondas nos postos, e também vamos fazer manifesto. Nós temos as devidas condições hoje de ir para a rua, desde que a Prefeitura capacita. Muito bem, gente. Nós ouvimos aí o primeiro lado desta moeda, né, que é o lado dos GCMs, assim que se fala popularmente. Mas quando o coronel Ivon Berto soube da presença da nossa equipe, ele fez questão de explicar e dar o outro lado, o lado da Prefeitura. É claro que nós vamos abrir espaço também para as palavras do coronel Ivon Berto. Acompanhe. E a gente, é claro, veio também conversar com o secretário, o coronel Ivon Berto, ele que é secretário da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, responsável aqui pela Guarda Municipal, que vai nos passar mais informações a respeito desse impasse. Secretário, como é que vai ser resolvido esse impasse? Ao meu ver, é uma situação que não existe clima para qualquer tipo de movimento. Nós entendemos as reivindicações sobre a questão do IPCA, da Prefeitura. O prefeito não fechou as portas para a negociação, pediu apenas um prazo para checar as contas da Prefeitura. Qual é a situação hoje da Guarda Municipal no Brasil? Ela está inserida no artigo 144, é um artigo que diz que a Guarda Municipal é serviço essencial. Portanto, tudo isso é decisão, inclusive, do STF, e a gente tem que mostrar aos nossos representantes classistas, principalmente ao sindicato, que tudo tem ônus e bônus, tem responsabilidades, inclusive criminais, se for necessário. A gente lamenta o sindicato estar partindo para esse lado mais radical, mas os nossos guardas são conscientes, os nossos inspetores são conscientes, e a partir daí a sociedade de Maceió precisa demais dos nossos guardas fazendo a segurança nas ruas. Essa situação da estrutura mesmo, a precariedade da estrutura de condições de trabalho deles, como é que vocês pretendem resolver essa situação, coronel? Nós já temos hoje processos em andamento, conversamos assim que chegamos, nós chegamos em janeiro, encontramos realmente uma situação deteriorada, nós procuramos já solucionar, estamos abrindo agora um processo para a compra de arma de fogo, para que a Guarda Municipal também tenha condições de atender a sociedade de forma mais efetiva. O próprio ambiente da Secretaria de Segurança Comunitária é outro. Hoje nós participamos, é uma gestão participativa, onde nós temos uma inspetoria geral funcionando, um guarda municipal, um inspetor que é o chefe da inspetoria, ou seja, essas demandas todas que eram históricas hoje estão acontecendo. Obviamente que não se resolve em 6 meses todos os problemas de décadas. Ok, então é isso, né? A gente espera realmente que a Guarda Municipal e a Secretaria se entendam para que os maceioenses saiam ganhando. Com imagens de Chico Nogueira, Porlane Santos, para a TV Mar, canal 25 na NET.
Muito bem, ouvimos aí então o outro lado dessa moeda. É claro que o coronel Ivonberto acerta quando faz análise em relação às guardas de todo o país. A crise, nós sabemos, está aí e atinge em cheio os municípios, o poder municipal, e não é diferente com as GCMs. Agora, nós temos que prezar também e sempre ressaltar a importância que a Guarda Civil Municipal tem em todos os municípios onde ela atua. E não é diferente aqui no caso de Maceió. Deu para ver nas imagens que eles estão aquartelados. Essa situação não pode persistir e é claro que a gente vai continuar acompanhando e traremos, é claro, todos os desdobramentos. Mas eu não tenho dúvidas do esforço do coronel Ivonberto no sentido de resolver esta questão. Mas vamos falar agora de um outro assunto, do rezoneamento envolvendo o Tribunal Eleitoral. Muita coisa aconteceu, muita polêmica no ar. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer, doutor Ednei, muito bom dia. Bom dia. Como é que está essa questão hoje, hein? Eu queria que o senhor explicasse para nós, porque primeiro uma colocação nacional de alguns sentidos de diminuir sessões. Como é que está isso para a gente entender direitinho? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. O Tribunal Superior Eleitoral, ele estabeleceu uma política de otimização das zonas eleitorais em todo o Brasil. E, inicialmente, ele começou pelas capitais, estabelecendo que, para uma zona subsistir, ou seja, continuar existindo, em média, cada uma teria que ter 100 mil eleitores. Esse processo se iniciou aqui em Maceió, no nosso estado, no início deste ano. E aqui, à época, quando foi editada a resolução ou o ato normativo, nós contávamos com 580 mil eleitores na capital. Ou seja, nós não sofremos nenhuma alteração. Por quê? Porque, em média, a gente possuía mais de 100 mil eleitores, aproximadamente 116 mil. Mas esses estudos do TSE, eles evoluíram. E, a partir de então, à época, a ministra Luciana Lócia entendeu por bem fazer uma adequação das zonas eleitorais em todo o Brasil, porque nós temos situações em que as zonas eleitorais têm 10 mil eleitores ou menos, e outras que têm 200 mil eleitores. Aí pensou o Tribunal Superior Eleitoral o seguinte: bem, nós temos o mesmo sistema, a mesma operacionalização. Então, vamos fazer o seguinte, vamos adequar essas zonas de sorte que essas menores deverão ser extintas e remanejadas, agregadas a outras zonas. Então, esse processo aí é um processo que, de certa forma, ele altera a geografia dos cartórios eleitorais em todo o Brasil e principalmente aqui em Alagoas, que é um estado pobre, pequeno, né, carente. Então, com os estudos que foram assim efetivados, nós estamos hoje com a carência, ou para perder, para extinguir 13 zonas. E 13 zonas é muita coisa, né? É verdade. Principalmente no nosso estado, né? Isso quer dizer que serão 13 juízes a menos, 13 promotores a menos, 13 chefes de cartórios a menos. Ou seja, isso, ao meu ver, e de acordo com o entendimento do desembargador-presidente, desembargador José Carlos Malta Marques, isso aí contraria a própria essência da justiça eleitoral, que tem, assim, por objetivo estar assim, o mais perto possível do eleitor, claro, ser ao máximo cidadão, porque a justiça eleitoral é uma justiça cidadã. Ela serve para assegurar a democracia, ela serve para assegurar a verdade da urna, a verdade dos votos. Então, se você poda, se você extingue, se você diminui, você está enfraquecendo. E aí o presidente Malta Marques está movimentando tudo que pode para ver se consegue barrar o rezoneamento aqui em Alagoas. Doutor, e como é que está essa questão neste momento? Ela não está ainda decidida, né, em relação ao corte. Há uma luta aí por parte do doutor Zé Carlos, né? Em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, quando ele editou a resolução 23.520, isso ficou estabelecido, porque a resolução do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ela manda que o tribunal extinga. É para extinguir. Tá? E ponto. E dá um prazo para a gente comunicar esses estudos ao Tribunal Superior Eleitoral, que é o dia 18 de agosto, como o último dia para que o TRE de Alagoas envie para Brasília, para o Tribunal Superior Eleitoral, todos os estudos já contemplando esse corte. Acontece que o desembargador está se movimentando muito, nosso presidente. Então, o presidente Malta Marques reuniu na segunda-feira pela manhã, toda a bancada federal, senadores, deputados federais, o ministro. E aí a gente está tentando fazer o quê? Sensibilizar a bancada federal como um todo, para levar esse debate para o Congresso Nacional,
para que, junto também ao Tribunal Superior Eleitoral, e o presidente se voluntariou para acompanhar a hora que precisasse ir, com a bancada estaria à disposição, está à disposição, para tentar barrar esse razoneamento. E por que barrar o razoneamento? Por vários motivos. Primeiro, porque a democracia é muito preciosa, né? Então, quanto mais fiscais, quanto mais operadores do direito, melhor para todos nós, melhor para a sociedade. E segundo que esse razoneamento em Alagoas, ele tem é muito pouco, o custo-benefício é irrisório, entendeu? Não se justifica você extinguir 3 regiões eleitorais para economizar R$200 mil por mês. Não valeria a pena. Não é? A democracia, principalmente a justiça eleitoral, ela tem se notabilizado por ser, digamos assim, o protagonista desse papel de assegurar a todos, a nossa comunidade, a nossa sociedade, que aquele voto que é colocado na urna eletrônica, ele seja, digamos assim, legítimo, né? Que aquele processo eleitoral seja transparente, seja célere. Então, a gente tem que aparelhar mais, a gente tem que fortalecer e não enfraquecer. Esse é o nosso pensamento. O que eu acho interessante, me preocupa aí como eleitor, doutor Ednei, é o seguinte: agora a situação está assim, faz o corte é feito. Aí as coisas melhoram, como é que fica? Vão voltar depois? É uma coisa tão preocupante que realmente esse corte, além de não representar nada do ponto de vista da economia, vai atrapalhar até a amplitude do trabalho muito bem feito pelo TRE aqui no nosso estado. A gente sabe que tudo que assim, se transforma para menos, para voltar depois a crescer, é mais difícil, né? E o que a gente não está entendendo nas justificativas que são dadas pelo Tribunal Superior Eleitoral é de que esse processo de agregação, esse processo de extinção vai gerar para o tribunal diminuição de custos. A gente tem planilha no tribunal provando que isso aí não condiz, isso aí não é um dado robusto. E a gente vai tentar, digamos assim, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, provar por todos os meios que esse razoneamento não se justifica de forma alguma. E nós vamos acompanhar. Com certeza. Muito bem. Quero agradecer demais aqui a presença do doutor Ednei dos Anjos, ele que é assessor jurídico do Tribunal Regional Eleitoral. E, por favor, leve também um abraço nosso ao desembargador, o doutor José Carlos Malta Marques. Com certeza. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, gente, uma breve pausa e eu volto já com outras notícias para vocês. Ainda tem a previsão do tempo e o Videlar Araújo vai voltar ao vivo, hein? Acho que ele já está quase pronto, a gente chama ele já, na volta do intervalo. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10 mil casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras e centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. De volta e direto com ele, Videlar Araújo. Videlar, tá ameaçando chover aí, é? Diga. Ô, Mauro, beleza, Mauro, tá ameaçando e aquela ventania que você me provocou no início, na minha participação, já foi também suficiente para que a gente possa constatar
E essa ventania, naturalmente, traz estragos também de ordem natural. Essa mungumbeira, de quase mais de 100 anos, tem quase 150 anos, pelo que chega para todos nós aqui. Ela caiu ontem aqui em Cruz das Almas, né? E nesse cruzamento, que é considerado também como um trecho de extremo fluxo de veículos, que vem da Cruz das Almas com o encontro com a Avenida Gustavo Paiva, aqui no bairro Mangabeiras, por volta das 11 da manhã. Se você tem uma ideia, Mauro, do que é a proporção, eu estou apenas com a casca, aqui na mão. Observar aqui a casca dessa mungubeira. É assim que está, pelo menos em uma placa presente aqui também, que ficava para poder marcar a importância dessa árvore, que pelas razões naturais nós podemos classificar assim, acabou caindo ontem. Observa aí aquela condição, Chico, por gentileza, para mostrar ao Mauro Wedequim, que no entorno, né, do tronco da árvore, a gente observa que está tudo muito bem, mas no centro já havia uma certa situação em que estava bastante degradada, acabou inclusive no popular comido ali pelo meio, né? E não tem uma sustentação para a árvore para que ela pudesse ficar com a força do vento ontem aqui por volta das 11 da manhã. Nós temos imagens, inclusive, do momento da queda dessa árvore, para que a gente possa colocar para o nosso telespectador ter importantíssima da população, que acionou justamente a delegacia aqui de Cruz das Almas, que é o Dr. Robervaldo Davino, que é o responsável, e que naturalmente o delegado acionou o Corpo de Bombeiros. No momento da queda, os 2 trechos já estavam interditados da Gustavo Paiva. Os moradores relataram para a gente, assim que nós chegamos aqui, que isso é uma reivindicação antiga. A árvore já vinha com o tempo mostrando uma possibilidade de cair, ela já estava ficando meio que fora de uma posição normal dela nos últimos meses, e muitos técnicos vinham, avaliavam o processo, mas não decidiam fazer a retirada dessa árvore. Por que eu estou dizendo isso? Porque o risco de uma tragédia foi enorme se não fosse a participação da população. O seu Manuel está por aqui, ele que trabalha com frete. Seu Manuel, o senhor foi uma das pessoas que se dirigiu até a delegacia no momento da queda da árvore, antes da queda da árvore, para poder orientar. Olha, a árvore vai cair. Como é que foi que tudo aconteceu? Quando ela deu os primeiros estralos, aí a gente eu corri até a delegacia, chamei o delegado veio e rapidamente ele acionou o pessoal, o bombeiro chegou na sequência, já começou a fechar, interditar as ruas. Uma viatura do trânsito passou, pediu ajuda e aí foi só esperar ela cair, né? Ela foi estralando e quando estava tudo correto, o trânsito estava já fechado, ela riu. Agora imagine uma condição como essa, o risco que é diante de uma possibilidade. Vou pedir para o seu Manuel se afastar só um pouquinho, seu Manuel. Olha só, os carros que eles saem daqui da Travessa Pilar com destino a Gustavo Paiva, eles param exatamente aqui para esperar a preferência, Mauro Wedequim, 11 da manhã. Vamos imaginar que a população não tivesse tido essa ideia. Essa árvore ela teria caído por cima de veículos, poderia ter caído aqui por cima de um ônibus lotado com passageiros e a tragédia poderia ter sido muito maior. Então a participação da população foi fundamental para que uma tragédia não ocorresse aqui na Cruz das Almas com a queda dessa árvore, uma árvore que próximo de seus 150 anos, que caiu ontem por volta das 11 da manhã. Ela já estava com algum tempo, a árvore mostrando sinais de que poderia desabar, não é isso, seu Manuel? Corretamente. Essa árvore ela tinha um buraco que passava um ser humano por debaixo dela. Aí na construção do prédio, no começo, eles colocaram uma caçamba trucada de terra aí, fizeram um aterro para cobrir o buraco e o resto foi só maquiagem. Sim, vieram os engenheiros aqui durante... Vieram várias vezes, uma vez até eu dei uma entrevista aí, uma moça aí, que na época caiu uns 3 galhos aí, quebrou uns 4 postes. E ficou ela naquele balança, mas não cai, né? Aí quando foi agora com essa ventania e essa chuva, ela não resistiu. Nos primeiros estralos, já anunciou a queda. Muito obrigado, seu Manuel, pela sua participação. Ele que realiza fretes aqui na região. Então a população se movimentou, caíram fios numa oportunidade como essa, o que é natural. O pessoal também da rede elétrica trabalhando aqui na região para poder dar uma normalizada no processo. Mas o importante de tudo isso é que não tivemos feridos em relação a essa queda da árvore. E também o trânsito está fluindo normalmente aqui na Gustavo Paiva. O trânsito foi liberado. É claro que nesse horário é um horário também de trânsito intenso, que é natural em dias normais. Esse trânsito é um trânsito
registro comum aqui na região, mas no final das contas acabou sendo colocado aí um processo de muita naturalidade diante de tudo isso. Apenas lamentar, né? Essa árvore, que também tem um outro ponto importante que precisa ser citado, Mauro Wedekind. Todos nós falamos aqui da queda de árvore, mas a importância também de uma estar próxima das outras, né? Essa árvore estava sozinha aqui no local, então não tem como a Copa ficar mantendo aquela linha de sustentação quando tem outras árvores para poder se sustentar. Então essa condição precisa ser também destacada. Essa árvore estava só e com a força do vento não teve a sustentação, as suas raízes não conseguiram também sustentar. Observa que a raiz continua, na verdade, no local, não teve nenhum tipo de saída do solo, da raiz, né? Mas o tronco partiu praticamente no meio, diante disso que eu posso classificar como uma praga. Não tenho conhecimento agrônomo no processo, mas uma praga que pelo meio acabou enfraquecendo a árvore. Uma árvore que eu posso classificar aqui, que tem mais de 1 tonelada, Mauro. No olhômetro, mais de 1 tonelada, e que poderia ter provocado uma tragédia aqui em Maceió ontem, com a sua queda, pelo menos um registro por volta das 11 da manhã. Valeu mais uma vez o trabalho da população, que acionou as autoridades para poder evitar que essa tragédia pudesse acontecer e que hoje nós pudéssemos estar aqui lamentando esse fato. Estamos no bairro de Cruz das Almas, Travessa Pilar, com a Gustavo Paiva, imagens de Chico Nogueira. Eu volto com você nos estúdios, Mauro. Muito obrigado, Videlan, que volta já já com o Canal Esportes, muito legal para vocês. Gente, é importante a gente registrar que nós aqui do jornalismo da TV Mar mostramos as 5 árvores que caíram, né? Nós temos aí imagens, nós mostramos a da Cambona e da Jatiuca e informamos também a queda de uma no Poço e a outra no Santo Eduardo. E no final da manhã, esta aí que o Videlan nos trouxe agora. Realmente, todo cuidado é pouco. É importante também a gente dar parabéns duplo, né? Para o delegado que prontamente saiu da delegacia e foi tentar ajudar e conseguiu. Muito legal, pena que eu não sei o nome dele, mas depois, se eu souber, vou descobrir e informo vocês. E parabéns à população, porque realmente conseguiu evitar algo muito pior, além, é claro, da queda da árvore. Agora é hora dela, Polane Santos, chegando com a previsão do tempo. Polane, você deve ter passado aí, visto, bom dia, né, essa árvore. Você que passa sempre por esse lugar, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Na realidade, quando eu estava saindo daqui da TV, né, que foi quando esse episódio aconteceu, já sabendo que o trânsito lá estava impossível, eu acabei pegando uma outra via alternativa. Mas o que acontece na realidade é que ficaram bloqueados os dois extremos aqui da cidade, né? A região aqui do litoral, nessa parte lá da Cruz das Almas, e o outro extremo lá da região da Lagoa, lá em Cambona, por conta da queda de uma outra árvore lá na General Hermes. O que aconteceu? Os carros todos subiram e aí ficou Fernandes Lima, Feitosa, Jacintinho, totalmente congestionado. Acabei chegando em casa quase 3 horas da tarde. Eita, nossa. Com as filhotas esperando. Pois é. Mas vamos lá, previsão do tempo? Mauro, já que a gente já está falando da queda dessa árvore, né, eu queria, na realidade, informar o que é que está acontecendo. Pois não, fique à vontade. É que, inclusive, a sala de alerta da SEMAR, Secretaria Estadual aqui de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, passou a informação de que esse vento, né, os ventos realmente estão fortes. Desde ontem deve continuar até a noite de hoje. Para se ter uma ideia, eles devem atingir 60 km por hora. O normal é 25 km por hora, ou seja, a gente está aí mais que o dobro de ventania realmente, que pode atingir até 60 km por hora. Então, vale a pena aí a gente ficar alerta. Pode ser que a gente tenha outros episódios também de quedas de árvores, placas, marquises, outdoors também. Então, vale a pena a gente ficar atento na realidade, né? Evitar passar por locais que a gente perceba que já tinha ali uma placa que não estava muito segura, inclusive ali um trajeto que tem ali perto da Secretaria Fazendária, aqui lá, também ali em Jacarecica, tem uma região lá que toda a cerca que era de metal, que fica cercando um terreno lá, também foi abaixo. Então, vale a pena a gente ficar aí, esse é um alerta. Inclusive, ontem, Mauro, um voo que vinha de Recife, da Azul, abortou a aterrissagem aqui em Maceió, no aeroporto dos Zumbi dos Palmares. Acabou tendo que voltar para Recife, porque o tempo realmente estava muito instável, com ventos muito, muito fortes, e ele não conseguiu pousar aqui no aeroporto dos Zumbi dos Palmares.
E aí vem uma outra curiosidade também por conta dessa ventania, que tudo isso faz parte daquela, por conta daquela frente fria que vem aí do sul da Bahia, que eu já havia que ontem você disse para nós, foi? Exatamente. E aí vem, o que é que acontece? Mar Revolto, que a gente inclusive já passou aqui as informações a respeito da Capitania dos Portos, a gente vai passar inclusive ainda nessa. A gente está com ressaca aqui no nosso litoral, de Fortaleza até aqui a região aqui do nosso estado, então vale a pena a gente também ficar alerta, não entrar no mar, pescadores, deixa para ir pescar depois, pelo menos por conta de segurança, e surfistas, eu sei que a onda é bom também, né? Como eles geralmente aproveitam esse período, mas vale a pena, então, eles ficarem também em alerta, porque o mar está revolto. E o que é que acontece? Mar revolto e essas últimas chuvas que aconteceram desde o mês passado para cá, aumenta cada vez mais a quantidade de água nas lagoas, tanto Mundaú quanto Manguaba, e elas acabam trazendo mais sedimentos aqui para a região litorânea. O que foi que aconteceu? A gente tem um vídeo aí da prainha lá de Barra Nova que vai mostrar como é que está a situação lá naquela região, Mauro. O que foi que aconteceu? Muita sedimentação, muita areia chegou naquela região, acabou fazendo, na realidade, um braço que liga aquela antiga prainha onde ficavam as barracas, sombreiros, enfim. Acabou fazendo um braço de areia que você não precisa mais fazer a travessia, aquela antiga travessia, tradicional travessia com embarcações. Eu acho que a gente já tem o vídeo, vamos ver? Exatamente, olha só. Essa é uma barraca que mostra, né, justamente a altura. Puxa, que esse é o teto da barraca, que tinha o quê? Digamos que a barraca afundou, minha gente, olha só. Barra Nova. E aí a menina ela precisa se abaixar para poder entrar na barraca agora. Puxa vida. A gente tem um áudio. Soterrou a barraca. Tá vendo? Rapaz, dizendo que a barraca foi soterrada. Ó, a Aline tem que abaixar a cabeça agora para poder entrar na barraca, que fica na prainha. Olha que situação. O mar mudou totalmente a Barra Nova. A gente chegou na prainha agora através de uma ponte de areia, tá vendo? É onde o pessoal tá passando. É exatamente o que você disse. Não né, existia essa ponte de areia. A gente tem que vir de canoa. Tem que pagar para poder vir. Agora não, ó. Não existe mais aquele areião no meio onde ficava essa barraca. As barracas, né? Ficava aqui um monte de cadeira. Interessante demais esse flagrante e mostra, né, Polano, tudo isso que você está dizendo, né? A força da natureza que atingiu aí, no caso, a Barra Nova, a prainha. Pois é. Então é isso, Mauro. Essas são as informações a respeito dessa ventania, né? Que esse também é um dos fatores também que fez com que a prainha ficasse da forma que está. Mas aí a gente agora fala da previsão do tempo para hoje, Muito bom. né? Então, hoje a região da Zona da Mata Litoral e Baixo do São Francisco, a gente vai ficar com esse tempo nublado a chuvoso. Instável, né? A gente vai ter pancadas de chuva durante todo o dia. A mínima aqui na região do litoral é de 23 graus e máxima de 27 graus. E já na região do Agreste Sertão e Sertão do São Francisco, as chuvas serão passageiras, só que com intensidade menor do que aqui nessa região. E aí um fato que me trouxe curiosidade, eu falei ontem das baixas temperaturas, né? Você acredita que no sertão pode chegar a 16 graus? Puxa vida. Que eu acredito que na realidade já chegou nessa madrugada a 16 graus, a mínima. Você sabe, lá. Polano, que tem um município, você deve conhecer, Triunfo, em Pernambuco, tem até o festival de inverno, né? Ontem a temperatura lá chegou a 8 graus e é exatamente. Sertão. Pois é. Interessante, né? Pois é, o sertão aqui de Alagoas está registrando a mínima de 16 graus e a máxima de 28 graus. De 25 graus. E a gente tem aí também a região do Agreste, mínima de 20, máxima de 27. Baixo São Francisco, mínima de 23, máxima de 28. O Sertão de São Francisco, mínima de 19, máxima de 18. Zona da Mata, mínima de 21, máxima de 25. Então, a gente ainda está aí com o tempo realmente um pouco frio, né? E essa ventania aumenta ainda mais a sensação tem toda a razão. de friozinho, então... Sai de casa preparado. Preparado. E você falou da capitania, né, do alerta, a gente tem uma reportagem. Vamos ver juntos? Vamos sim. Vamos lá. Essa matéria foi feita, salvo engano, pelo nosso querido Fernando Palmeira. Exatamente. E ele vai trazer agora todos os detalhes. Veja. Aviso aos navegantes. A Marinha do Brasil faz um alerta àqueles que, por necessidade de estarem ao mar, pequenas e médias embarcações
é preciso ter muito cuidado. E nós estamos na Capitania dos Portos aqui de Maceió, exatamente para fazer esse alerta com a Marinha do Brasil. Estou com o capitão de fragata, capitão dos Portos de Maceió, Mário Teixeira, e ele nos fala sobre a importância de estar alerta sobre essa situação do mar com essa ressaca. Realmente, nós recebemos um aviso de ressaca aqui do Centro de Hidrografia da Marinha, com previsão aí de ondas de até 4 metros nesse período aí que vai até dia 6, à meia-noite do dia 6 de julho. E as orientações da Marinha realmente é que as embarcações de pequeno e médio porte evitem de se fazer ao mar, e aquelas que realmente tenham necessidade de se fazer ao mar, que redobrem a sua atenção quanto à condição de navegação e que tenham as suas manutenções em dia com relação a casco, motor, equipamentos de comunicação e estejam portando todo o seu material de salvatagem. Uma faixa enorme do nosso litoral, vindo da cidade de Regência, no Espírito Santo, até aqui o Nordeste, João Pessoa, na Paraíba. Ondas que podem chegar até 4 metros de altura. Exatamente. Então, esse aviso de ressaca está englobando do estado do Espírito Santo até o estado de João Pessoa e, consequentemente, abrangendo todo o litoral alagoano. Mesmo a previsão para a próxima quinta-feira, mas não há, assim, uma previsão das condições climáticas que venham a melhorar nesse período. O Centro de Hidrografia mantém acompanhamento permanente desse tempo e, no caso de prorrogar esse aviso de ressaca, a Capitania dos Portos informará toda a imprensa, todas as marinas, colônias de pescadores e clubes náuticos. Quais as consequências mais graves para as embarcações de pequeno e médio porte, no caso de uma ressaca como essa? Justamente a altura das ondas, né? Uma embarcação de pequeno porte, ela não tem um equipamento adequado para enfrentar essas ondas, podendo causar um naufrágio. E nesse período a Capitania especificamente fica de prontidão para qualquer necessidade de busca e salvamento no telefone 3215-5800. Não é toda embarcação que tem que ter equipamento de rádio, são as embarcações de um porte maior. Então, a nossa grande preocupação são com essas embarcações pesqueiras que têm que se fazer ao mar, porque é o dia a dia desses pescadores, é o trabalho deles. Mas esse período realmente seria muito importante que elas evitassem esse tipo de saída. Mas aquelas que realmente necessitarem sair, é muito importante também que elas deixem registrado de onde elas saiam, para onde elas estão indo, a relação dos tripulantes e a previsão de retorno, porque se acontecer qualquer incidente, isso vai facilitar muito a atividade da Marinha. Esse alerta também é importante para os pescadores? Sim, principalmente para eles. Então, todo mundo alerta aí, nessa quinta-feira é o prazo que a Marinha tem alertado exatamente para essas ondas gigantes, essa ressaca que é por demais perigosa. Portanto, o aviso está aí, todo mundo atento, evitar o mar seria muito importante. Evite ao máximo esse período devido a essas violentas ondas que podem trazer graves consequências. Aqui da Capitania dos Portos, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardoni Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira, 9h12. É hora dele, Alexandre Lino, chegando com as informações do esporte. Ale, eu vou fazer hoje o seguinte, eu vou pegar a imagem do dia e vou pedir para você adivinhar por que eu coloquei esta imagem do dia. O Neymar. Não é por causa do cabelo dele, não, que, assim, a criatividade do ser humano realmente e as possibilidades, né, do mercado, da beleza, da cosméticas. A gente tem, por exemplo, o Daniel Lisboa, tem um cabelo que ele faz como é que chama? Balaiagem, né? Ele faz um tratamento especial. E o Neymar mudou completamente o visual. Agora, ele pode fazer isso, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Bom dia, telespectadores da TV Mar, da Gazeta Web e do nosso aplicativo TV Mar nos smartphones. Eu estou em dúvida aqui do que você quis brincar aí com o Neymar. Esse cabelo dele está chamando a atenção. Esse brinquinho dele também está chamando a atenção. Ele virou assunto essa semana com a questão aí da Bruna Marquezine, o fim do relacionamento deles. Mas será que é alguma coisa relacionada a dinheiro, Mauro? Acertou, Lino, exatamente. Não é só... O Neymar, gente, saiu ontem na revista Forbes, é o atleta até 25 anos mais bem pago no mundo, o Neymar. 37 milhões
de dólares. É um dinheirinho considerável, né? Isso anualmente. Anualmente. O Neymar, ele reúne em torno de si a força do mercado publicitário. Na imagem a gente pode ver aí grandes marcas que estão associadas ao jogador. Por isso que eu imaginei aqui quando o Mauro tentou fazer essa pegadinha, porque ele mostra uma força publicitária. O mercado publicitário gosta de associar a sua imagem ao Neymar, até porque ele atrai jovens, mulheres, um público cada vez mais crescente no mundo do futebol, e ele também tem uma imagem positiva, uma imagem forte, uma imagem vencedora. Basta a gente lembrar que o Neymar, há bem pouco tempo, era um menino pobre da periferia de São Paulo. Hoje ele é um astro internacional do futebol e supera outros atletas. Eu estava vendo, os atletas mais bem pagos do mundo, até a idade dele, tem atletas do golfe, atletas do futebol americano, atletas do basquete, e o Neymar consegue superar essa turma, se colocando muito bem, até porque ele está numa grande equipe. O Barcelona ao lado do Real Madrid, o time mais rentável do futebol mundial. Então, como diria minha mãe, a água do rio só corre para o mar. É verdade, só corre para o mar. E eu só queria falar, ainda já que você citou o Barcelona, parece que o Messi vai fechar o contrato, já renovou até 2021. Messi renovado, contrato renovado. Para a turma que gosta do Barcelona, pode ficar tranquilo. Eu acredito que Messi encerra a carreira dele no Barcelona fazendo uma grande festa. Quem curte, quem acompanha futebol, viu, por exemplo, no mês passado, no encerramento do campeonato italiano de futebol, a festa da torcida da Roma para o Totti. O Totti passou a carreira inteira, quase 25 anos, 24 anos e um pouquinho, jogando na mesma equipe. Foi uma linda festa. O capitão, como o Totti é chamado pela torcida Giallorossi, torcida da Roma, ele fez, dedicou sua carreira, sua história no futebol. Como o Messi deve fazer com o Barcelona, e eu ainda vou mais adiante. Eu acredito que Cristiano Ronaldo, o CR7, ou na brincadeira de quem gosta de futebol, o Robozão, ele também deve encerrar sua carreira jogando no Real Madrid. Real Madrid esse pelo qual ele conquistou 3 Champions League. E falando em Champions League, a gente faz um link com o futebol alagoano. Tanto o CSA quanto o CRB ontem emitiram uma nota defendendo e assegurando a participação na próxima Liga do Nordeste. Ontem a gente afirmou aqui, explicou, informou a você que nos assiste que Sport Recife e o Náutico se desligaram da Liga do Nordeste, da Lampions League. E ficou essa preocupação se outros clubes do Nordeste também iam abandonar essa competição, que é uma competição consolidada. Grandes públicos, muita festa. Esse ano, a final entre Bahia e Sport foi linda. A festa na Fonte Nova foi muito bonita. Para quem acompanha futebol, o estádio ficou todo escuro, celulares ligados. Pareceu muito a Liga dos Campeões da Europa. Então, a Lampions League, a nossa Liga do Nordeste, a nossa Copa do Nordeste, está viva e com apoio e garantia de participação dos clubes alagoanos, Mauro. Que maravilha. E hoje temos rodada cheia do Campeonato Brasileiro. Hoje nós temos Libertadores, Sul-Americana e temos Libertadores da América hoje à noite. Quem gosta de ficar em casa, pode ficar em casa assistindo um futebolzinho. Está garantido hoje o bom futebol à noite. Passa lá, compra uma cervejinha. Para quem não bebe cerveja, pega um refrigerante, um suco. A galera está numa moda mais light, então pega um suco, pega um... Refrigerante não é tão light não, mas suco. Eu sou da turma da cervejinha e do vinho também, e sei que muitos apreciam assistir um bom futebol e tomando uma coisinha, pegando um petisco. Vamos lá, todo mundo assistindo. E antes de terminar minha participação, Mauro, eu ia fazer o link aqui, terminando falando da Lampions League, dizendo que o Sport abandonou e o Náutico abandonou. E o Náutico ontem deixou de ser o pato morto da segunda divisão.
Ontem à noite, para quem assistiu, o Náutico foi até Natal e, assim como o CRB, o Galo da Praia, conseguiu arrancar uma vitória lá dentro. A primeira, o Náutico estava há 85 dias, Mauro. 85 dias sem uma vitória. Então, conseguiu fazer aquele golzinho milagroso que salvou no finalzinho e garantiu a primeira vitória deste ano na segunda divisão do Náutico. Eu acho que é emblemático essa situação, porque o Náutico estava muito ruim. O Náutico está querendo mesmo jogar jogar na Série C, ao que tudo indica. Mas ontem respirou e prometeu bons resultados. Bons resultados como o Asa vem sonhando, né? A gente tem um público muito cativo nosso, através da Gazeta Web, lá em Arapiraca, que faz questão de assistir. Hoje eu vim preto e branco, em homenagem aos arapiraquenses, torcedores, não só arapiraquenses, o agreste inteiro, torcendo pelo Asa, torcendo pelos bons resultados do Clube Alvinegro, torcendo por essa artilharia do Leandro Kivel, que vem fazendo uma grande campanha. É o homem-gol. Literalmente, só ele faz os gols lá no Asa. Então, o Kivel tem 6 gols na Série C, é o artilheiro, e vem aí demonstrando uma confiança que será o próximo adversário do CSA lá em Aracaju, do Asa lá em Aracaju. CSA joga aqui em Maceió, joga no domingo contra o Cuiabá, que está lá atrás, lá na Série C, e uma vitória do CSA, mais uma vez, ajuda o Asa. E o Asa vencendo Confiança em Aracaju também ajuda o CSA. Maravilha. Eu te convido agora para assistir uma reportagem, porque a ONU está com uma ação importante aqui, um escritório aqui, e a gente vai trazer a reportagem antes dos detalhes da operação. Vamos ver a primeira reportagem. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Mauro. Acompanhe. O governo do estado conta agora com um apoio importante de um organismo internacional, que é a Organização das Nações Unidas, programas sociais de desenvolvimento e também programas habitacionais e a continuação de programas de construções nas grotas. Estou aqui com a Alain Grimaldi, ele nos fala sobre a importância de ver o estado de Alagoas com a ONU nessa integração. É muito importante, eu acho, para a população de Maceió, não só para a população das grotas, mas para a população inteira de Maceió e também para a ONU Habitat, porque nosso mandato é apoiar as cidades, os governos locais e também estaduais para facilitar o desenvolvimento das cidades. Então, quando falamos da problemática das grotas, queremos sempre ver as problemáticas como uma problemática global. Tem que integrar todas as ações, não só fazer ações a nível das grotas, mas também ver como podemos complementar a vida urbana com todos os bairros da cidade de Maceió. Vida Nova nas Grotas, uma plataforma de governo que a partir de agora ganha esse importante reforço com a participação dessas políticas da ONU. Sim, mas não só da ONU. Vimos ontem e vimos que já, graças à iniciativa do governador, tem ações, tem projetos bem concretos nas grotas. Por exemplo, facilitar com obras, facilitar acessos, pontes, tudo isso, e quadras, fazer quadras para os jovens. Então, isso faz parte do programa global. Para a ONU Habitat temos principalmente 3 temas, onde quando queremos trabalhar a nível de uma cidade, falamos de planejamento, que é muito importante, como planejar não só as grotas, mas todas as cidades. Falamos também de economia, sempre tem que vincular a atividade econômica com soluções à população e, terceiro, legislação e regulamentação. Sem regulamentação, mas com demais regulamentação não é bom também. Tem que virar a possibilidade de bem implementar regulamentações. A partir de hoje lançamos o programa Vida Nova nas Grotas. Como você colocou, desde o início do governo ali, nós lançamos o programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças, que terminou crescendo pela sua importância, pelo resultado social que alcança, pela mobilização da comunidade na capital. E hoje, com a parceria da ONU, nós vamos aumentar o escopo do programa, dar a ele um caráter mais social, aproximar mais de quem mais precisa,
fazer as intervenções básicas nas comunidades, nas grotas em Maceió, de obras que são muito importantes. Afinal de contas, o cidadão precisa ter direito a ter acesso ao que a cidade lhe oferece, precisa sair para trabalhar, precisa voltar no final do dia para sua casa, precisa levar seu filho na escola, ao médico, de maneira que tudo isso reunido cria um programa muito amplo, que é o programa Vida Nova nas Grotas, em parceria com a ONU. E eu queria, desde já, anunciar que a ONU publicou um edital no seu portal para recrutamento de recursos humanos e nós já estamos disponibilizando, junto com a ONU, 3 vagas para quem quiser se habilitar para fazer parte desse trabalho em parceria com o governo do estado. Entra lá no site da ONU, conheça qual é o caminho para que você participe dessa disputa por meio de um edital para fazer parte desse trabalho. O trabalho vai ser muito amplo, vai ser um trabalho técnico, científico, utilizando a competência, a capacidade, a expertise internacional que a ONU possui. Muito bem, tá aí uma ótima notícia. E como vocês estão vendo, eu estou usando hoje novidade aqui no TVMar News, usando também este lado do estúdio para a gente poder mostrar as imagens da nossa cidade. Muito legal, e eu vou pedir para o Josiel colocar também que nós temos mais detalhes da operação deflagrada na madrugada desta quarta-feira em Maceió, que busca suspeitos de ligação com latrocínios, roubos e homicídios. Tudo isso na parte alta da nossa capital. Pelo menos 5 pessoas foram presas. Os suspeitos e o material apreendidos foram levados para a sede do complexo de delegacias especializadas, que nós sabemos fica no bairro de Mangabeiras. Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida, como eu disse, em crimes de latrocínio, roubo e também homicídio. Gostei muito dessa novidade, mais uma novidade para você, meu querido telespectador. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o programa de hoje com imagens do tempo lá fora na manhã desta quarta-feira, desejando a você um excelente dia e lembrando, a gente volta a se encontrar amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, com mais uma edição do TVMar News. Continue com a programação da TVMar, daqui a pouquinho tem Bem Assim com a querida Mara Almeida. Tudo de bom para vocês e até amanhã.